Pessoal, então vamos lá. Vamos fazer uma revisãozinha para o Banco do Brasil. Primeiramente, eu vou destacar algumas questões aqui que eu acho interessantes para revisar alguns assuntos. E aí, com base no que a maioria falou que gostaria de revisar, eu separei algumas questões aqui novas, algumas novas para a gente poder entender mais ou menos o que a banca anda fazendo. Escolhi algumas que a banca aplicou recentemente para a gente poder mais ou menos perceber como é que ela está fazendo. É claro que na prova de amanhã ela pode querer surpreender e tal. Então a gente não sabe o formato, é a primeira vez que a banca vai fazer um concurso para esse cargo, em especial com esse perfil. Nós vamos tentar aqui revisar. Primeira questão aí que a gente vai ter é uma questãozinha, né, de função do segundo grau. É muito recorrente esse tipo de questão aqui, observando as provas anteriores. Primeiro, a banca coloca o gráfico de uma função e daí ele quer que do gráfico você deduza que função que é essa, qual que é a cara dela, tá? O formato genérico da função do segundo grau é esse, então toda função da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c é uma função de segundo grau em que o a, o b e o c são as constantes, são os coeficientes. Então o segredo aqui é descobrir quem é esse aqui, o B, e quem é esse. Só que pelo gráfico não está muito claro. Então para isso a gente precisa relembrar algumas coisas. Então nessa questão aqui ele falou que a função do segundo grau ela é essa, e aí o gráfico dela ficou sendo esse, e ele quer que você calcule o valor de f de 6 menos f de menos 2, mais f de menos 2. Esse f de 6 é trocar o x por 6 na função. Só que como você não sabe a cara dela, não tem como fazer. Então primeiro a gente tem que descobrir qual é a cara dessa função, para depois a gente fazer a substituição. Para isso a gente tem que relembrar de alguns conceitos. Quando eu tenho gráfico, eu tenho que reconhecer alguns elementos. Primeiro, esse termo aqui, ó, ele sempre vai ser o termo c. Então esse último elemento aqui, ó, da função vai ser sempre esse ponto onde a função corta o eixo y. Então aqui, ó, esse número corresponde a esse último cara aqui. Outra coisa que eu tenho que relembrar é o seguinte: quando eu tenho gráfico, todos os lugares onde a função tocar o eixo x vai ser a minha raiz. Então vai ser o meu x uma linha e o meu x duas linhas. Lembra lá quando a gente calcula delta, Bhaskara, x uma linha, x duas linhas e desenha o gráfico? O x uma linha e x duas linhas são esses pontos onde a função toca o eixo x. Então, para isso, olhando aqui, eu já sei a resposta da função, mas não sei qual é o formato dela. Então, a partir desses três indicadores, eu vou tentar deduzir. Quando eu tenho gráfico e eu preciso chegar na minha função, basta eu lembrar de algumas coisas. Primeiro, quando a gente está estudando lá, a gente estuda um negócio chamado soma e produto. Soma seria a soma do x uma linha mais o x duas linhas. E produto, né, seria o x uma linha vezes o x duas linhas. Tá? Então isso aqui é soma e produto. E a gente consegue deduzir a cara da função do segundo grau a partir da soma e produto. Como? A gente tem assim, ó, existe lá uma teoria que coloca que se eu fixar que o coeficiente a vai ser 1, esse formato aqui sempre vai valer, ó, menos soma x mais produto igual a zero. Então, ó, perceba que aqui eu tenho esse perfil, esse indicador aqui, falando que se eu calcular a soma, substituir aqui e calcular o produto e substituir aqui, essa vai ser a cara da minha função. Mas para calcular essa soma e esse produto, eu preciso saber quem é, então, x uma linha, x duas linhas, para poder substituir aqui e substituir aqui. Porque aí aqui, para achar a soma, eu vou somar os dois valores, para achar o produto, eu vou multiplicar os dois valores. Mas perceba o seguinte, esse produto, ele é o último termo, e eu disse agora há pouco que o último termo corresponde a quem? Ao c. Então, perceba que bate, ó, 3 vezes 5, 15. Então, se eu calcular aqui o produto, dá certinho, ó, dá certinho o ponto que eu falei, onde o gráfico encosta no eixo y. Então, vamos lá, vamos calcular a soma. A soma aqui seria o x uma linha mais o x duas linhas. X uma linha, 3. Então, aqui, 3. X duas linhas, 5.
Então vou pegar aqui 5. Então aqui vai dar 8, tá? Então esse aqui seria o valor da soma. O produto é só multiplicar x uma linha vezes x duas linhas. Nesse caso aqui, 3 vezes 5. Mas a gente já sabe que é 15, porque só de olhar no gráfico a gente já percebeu que era 15. Mas aqui comprovou realmente que tem que ser 15. Então, diante disso aqui, eu posso pegar esses dois valores e substituir nessa expressão geral, nessa regra geral que a gente tem, que é construir uma função do segundo grau a partir da soma e o produto. Quando que eu vou poder fazer isso? Sempre que o exercício me pedir a função do segundo grau, não der quem é ela, mas der o gráfico. Pelo gráfico, eu consigo usar isso aqui para poder deduzir qual é a função. Então aqui eu tenho x ao quadrado menos a soma. Quem que é a soma? A soma deu 8. Então aqui, menos 8 mais o produto. O produto deu menos 8x, né? Mais o produto que é 15. Então essa aqui é a função que eu estava procurando desde o início. Eu precisava dessa função aqui para calcular o que o exercício pediu. O que ele pediu mesmo? Ele pediu para eu calcular o valor da função quando x vale 6 e somar quando o valor da função quando x vale menos 2. Então vamos calcular aqui se eu substituir o x por 6, né? Para calcular aqui, o f de 6. O f de 6 eu vou pegar isso e substituir aqui na função. Então vai ser, no lugar do x, você troca por 6. Então vai ser 6 ao quadrado, 8 vezes 6, mais 15. Tá? Então aqui 8 vezes 6 mais 15. Calculando isso aqui, eu vou obter o seguinte, né? 36, né? 6 vezes 6 aqui, 36. 6 vezes 8, 8 vezes 6, 48. Então aqui menos 48 mais 15. O resultado disso aí, eu vou obter o seguinte, vou obter 3, né? Porque vai dar menos 12 mais 15. Então esse valor aqui vai ser 3, tá? Agora é só calcular o valor do f de menos 2, ou seja, trocar o x por menos 2 e fazer a mesma conta. Então eu vou trocar aqui o x por menos 2, então vai ser 8 multiplicado por menos 2 mais 15. Se eu substituir, vai ser o seguinte, aqui no começo vai ficar 2 ao quadrado 4, menos menos mais, 2 vezes 8, 16, né? Mais 15, tá? Isso aqui, se eu somar esses dois vai dar 20, né? Com mais 15, 35. O que o exercício pediu para eu fazer? Ele pediu qual é o valor de f de 6 mais f de menos 2. Então, o f de 6 nós calculamos tinha dado 3. O f de menos 2 deu 35. Somando os dois valores, então vai dar 38. E eu tenho a opção 38? Tenho. Letra B. Então era isso que a questão queria. Ela queria que a gente dominasse essa questão de soma e produto para poder obter o valor ali. Próximo. Aqui eu tenho uma função exponencial, tá? O exercício trouxe aqui para mim 2 elevado a x menos 2 igual a 1.300, tá? Ele quer que a gente calcule o valor de x, tá? Ele falou bem assim, na igualdade 2 elevado a x menos 2 igual a 1.300, né? X é o número real compreendido entre. Então aqui ele está querendo saber o seguinte, qual que seria o valor de x que satisfaz essa equação aqui, tá? A equação exponencial a gente faz da seguinte forma, a gente pega, fatora dos dois lados para poder cortar. Vou dar o exemplo aqui, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 8, tá? 2 elevado a 8. Se eu tiver isso aqui, corta, x é igual a 8, tá? Ou então se eu tiver aqui assim, 2 elevado a x igual a 32, né? Eu preciso achar o valor de x, que quando eu coloco na potência do 2 ali, vai dar 32. 2 elevado a x não precisa fatorar, já está pronto. Agora o 32, fatorando o 32, vai dar por 2, 16 vai dar por 2, 8 por 2, 4, né?
colocar aqui do lado 4, por 2, 2, por 2, 1. Então aqui, se a gente observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado a 5. Repetiu 5 vezes. Então, aqui é o seguinte, ficou 2 elevado a 5, porque o 2 repetiu 5 vezes. Então, corta, x é igual a 5. Basicamente isso que a gente faz quando tem uma equação exponencial. Porém, quando tem alguém junto, por exemplo, 5 vezes 2 elevado a x igual, por exemplo, aqui vamos pegar 125, não, vamos pegar um outro valor mais tranquilo. 1000 vai dar 500, vamos trocar aqui a base para pensar em um exemplo mais fácil aqui. Vou trocar a base aqui por 5, tá? Então vou trocar aqui. Eu quero 5 e aqui eu quero, por exemplo, 125. Toda vez que eu tiver um número aqui ao lado da potência, aqui que está com a letra, eu vou pegar esse número e passar ele dividindo primeiro. Então aqui para resolver, eu ia repetir 5 elevado a x igual a 125 sobre 5. Ou seja, aquele número que estava aqui, ele passou para baixo. E aqui eu fico com 5 elevado a x igual a 25. 5 vezes 5, 25, né? 25 vezes 5, 125. E aí é só fatorar o 25. 25 é 5 elevado a 2. Cortou. Eu vou ter aqui x igual a 2. Então é mais ou menos assim que a gente resolve uma equação exponencial. Então o esquema sempre vai ser esse. No caso do nosso exercício, o que nós temos aqui? Nós temos ali 2 elevado a x menos 2 igual a 1.300. O que eu posso fazer? Tentar fatorar o 1.300 e verificar se isso vira uma potência de 2. Caso não vire, eu vou tentar mudar a estratégia. Porque perceba que no caso do exercício aqui, o ideal é você ter uma potência só, né? E como aqui tem dois elementos em cima, no expoente, eu vou tentar trabalhar com os dois. Se não der, eu vou tentar desmembrar, que aí eu vejo o que dá para fazer. No caso, eu iria desmembrar aqui essa potência aqui e depois tentar. Mas antes, vamos ver o 1.300. Vou tentar fatorar o 1.300 aqui para poder ver quanto que dá, né? Então, para poder fatorar, se é par, vai dividir por 2. Então, eu vou pegar 1.300 e fazer a divisão por 2. Se eu faço, dá 650. Se eu divido por 2, de novo, vai dar 325, né? Agora, não tem como mais dividir por 2, tá? Veja que não tem como mais. Então, aqui, daria para tentar dividir por 5, tá? Então, se eu dividir por 5, vai dar 65, né? Se eu dividir por 5 de novo, vai dar 13, tá? E aqui só dá para dividir por 13, que aí vai dar 1. Então perceba que ficou estranho, né? 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 13. Isso, se eu pego isso e substituo aqui, não dá para cortar. Não facilita a minha vida, não. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou tentar desmembrar aqui em cima. Eu vou lembrar de uma regrinha que nós temos de propriedade de potência, que é o seguinte. Quando eu tenho bases iguais multiplicando, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Se os expoentes estiverem juntos, eu vou poder desmembrar uma potência para cada um. Então aqui, ó, eu posso desmembrar, ficaria 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 2, igual a 1.300. E aí, perceba que eu estou com a potência do 2 e estou com o número ao lado. Lembra aquela hora que eu falei que eu fiz com 5? Eu passei ele dividindo. Mas antes, é só a gente lembrar quem é essa potência aí primeiro. 2 elevado a menos 2, é só lembrar de outra regrinha também. Ó. Toda vez que eu tenho um expoente negativo, vai ser 1 dividido por esse número. Tá? Essa é a regrinha. Então você inverte o número aqui para baixo e mantém o sinal, só que positivo. Então aqui ficaria 1 sobre 2 elevado a 2. Tá? Esse seria o valor. 2 elevado a 2 é 4, então na verdade isso aqui seria 2x vezes 1, 2x, e 2 elevado a 2, 4.
igual a 1.300. Perceba que aqui eu tenho uma igualdade, né? De forma que eu vou ter 1.300 aqui de um lado e o 2 elevado a x sobre 4 do outro lado, né? E aí eu acabo fazendo com isso aqui, o que eu acabo tendo aqui, né? Acabo tendo aqui uma igualdade, né? Em que eu vou ter que multiplicar cruzado para resolver. 2x vezes 1 vai dar 2x, tá? 4 multiplicado por 1.300 vai dar 5.200. Então agora sim, eu estou numa condição em que eu tenho aqui 2 elevado a x igual a 5.200. Como o exercício perguntou, o valor de x é um número real que está compreendido entre, então eu vou ter que tentar perceber o seguinte, esse número aqui, 5.200, seria aproximadamente que número que eu coloco aqui no lugar do x que chega perto dele. Aí, para isso, eu preciso lembrar das potências de 2. Eu preciso lembrar, então, quanto que vai dar a potência de 2. Né? O cálculo aqui das potências de 2 aqui para ver qual que chega mais próximo. Vou apagar aqui a lateral para a gente imaginar mais ou menos quanto é que vai dar. A gente tentar deduzir, então, a partir disso, qual que teria que ser o valor. Então, vamos lá. Pegando aqui 2 elevado a 2, eu sei que dá 4. 2 elevado a 5, fiz agora há pouco, sei que dá 32. 2 elevado a 10, se a gente fizer, vai dar 1.024. Tá? 2 elevado a 11, é só multiplicar 1.024 vezes 2, né, que seria a potência ali. Então, 2 elevado a 11, né, para calcular, seria 1.024 vezes 2, tá? Que seria essa a ideia ali. Então, 2 elevado a 11 seria 2.048. Aí, se eu quisesse fazer, não, vou tentar outro valor. Então, vou tentar 13. 2 elevado a 13. Então, 2 elevado a 13. Então, seria 2 elevado a 11 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui ficaria 8.192. Eu quero chegar nos 5.000. Então, 2 elevado a 11 está abaixo. E 2 elevado a 13 passou. Então, significa que, de repente, é alguma coisa ali mais próxima, né? Então, eu teria aqui, por exemplo, 2 elevado a 12. Se eu calcular 2 elevado a 12, isso vai dar 4.096. Chegou muito próximo dos 5.200. Então, 12 é um número interessante ali. Se o 2 elevado a 12, né, quase chegou perto, e o 2 elevado a 13 passou, então quer dizer que o número que eu estou querendo aqui, substituir no lugar do x, seria 2 elevado a algum valor, sendo que esse valor está entre 12, né? Ele estaria aqui, teria que estar entre 12 e 13. Porque 12 fica antes, 13 passa, então teria que ser 12, alguma coisa. Então essa potência aqui teria que ser um número que está entre 12 e 13. Porque entre 11 e 12 não é, porque 11 dá 2.048 e 12, 4.000. E eu quero 5. Então, para chegar em 5, teria que ser 12, alguma coisa para poder dar certo. Então, acaba ficando aqui com a letra E. Outro exercício envolvendo função de segundo grau. Eu tenho uma questão aqui que, novamente, a banca trouxe o gráfico, trouxe a parte gráfica toda ali para a gente tentar resolver. E aí a banca trouxe da seguinte forma. Aqui, ela forneceu a função que eu vou utilizar. Forneceu o gráfico dessa função. Ela só não forneceu os valores aqui. E aí o que ela pediu? O valor máximo assumido pela função. Então é o seguinte, toda vez que envolver máximo, né, mínimo, que o exercício pedir altura, sempre que falar isso aqui, eu vou memorizar o seguinte, a questão vai estar querendo falar do vértice, tá? Vértice da parábola, que seria esse ponto bem aqui, esse local bem aqui. Então, sempre que ele pedir máximo, mínimo, altura, ele vai estar associando a isso aqui.
No caso aqui, quando a concavidade é para baixo, ele vai estar querendo aqui o máximo, né? O máximo vai ser esse ponto aqui mais alto, tá? Quando ele quer o valor de x que gera o ponto máximo, né, o valor de x que corresponde ao máximo, isso seria o x-vértice. Quando ele quer o valor máximo, né, ou seja, a altura máxima, rendimento máximo, ele está querendo o y-vértice, tá? Então, assim, aqui ele colocou o valor máximo assumido pela função f é. Então, aqui eu vou calcular o valor máximo mesmo. Eu quero o maior valor que essa função assume. Essa função ela é essa linha preta, o gráfico, e ele começa aqui embaixo, vai lá no topo e desce. Se ele está querendo o valor máximo assumido, então ele está querendo o y-vértice. Mas esses dois elementos, você tem aqui x-vértice e y-vértice. O x-vértice é menos b dividido por 2a, certo? E o y-vértice é menos delta dividido por 4a. Então aqui eu tenho que calcular o delta. Aqui não, só precisa pegar o b e o a e dividir, tá? Sempre que pedir então essas coisas, geralmente vai estar associado mais ao y-vértice. Mas se não for, na hora da prova resolveu, tentou calcular um, não deu, calcula o outro. Mas 90% dos casos ele vai estar querendo o y-vértice. Então vamos calcular ele aqui e ver se confere. A nossa função é menos x² mais 2x mais 3. Essa é a nossa função. Então a primeira coisa é identificar quais são os coeficientes a, b e c para essa função aqui. O a, aqui não tem nada, não dá para visualizar nada, então é 1, só que tem o sinal de menos, então aqui é menos 1. O b é o termo daqui que está junto da letra, o termo do meio. E aqui o c é o termo independente. Então eu tenho já o valor de a, b e c. Por que eu estou fazendo a, b e c? Porque eu preciso calcular o delta. E aí o delta de uma função do segundo grau é b² menos 4 vezes a vezes c. Essa é a formulazinha que a gente tem lá para calcular. Então aqui, ó, eu vou pegar b² menos 4 vezes a vezes c. Aí aqui vai ficar 2² 4, menos menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então eu tenho aqui 4 mais 12. Então significa que o delta vai dar 16. Então agora eu consigo calcular o y-vértice, que é só pegar aqui, ó, menos delta e dividir por 4 vezes o valor do a. Vou substituir isso aqui agora. Então vai ser menos 16 dividido por 4 vezes menos 1. Então isso aqui vai dar menos 16 dividido por menos 4. Então vai dar positivo, 16 dividido por 4 vai dar 4. Então 4 seria o maior valor que a função assume aqui, ó. Então esse ponto aqui seria 4. Esse seria o ponto então que a função alcança, né? Isso mais ou menos dá para tentar deduzir pelo seguinte: esse é o ponto onde o gráfico toca o eixo y, e aí aqui está falando que é 3. Então esse pontozinho aqui seria 3. Então o ponto que está acima, ele poderia ser então ou 4, ou 5, ou 6, né? O 6 está muito longe, então teria que ser entre 4 e 5. Então para isso, calculando só para reforçar aqui, deu 4. Né? Mas assim, dá para perceber que está muito próximo ali, então provavelmente seria o 4 mesmo. Então no caso aqui seria a letra C. Letra C. Aí a gente tem outro exercício aqui, esse exercício de função exponencial e logarítmica. Então aqui eu tenho uma função q de t, né, que ele deu uma expressão. Ele vai dar uma expressão, geralmente com expoente. Então aqui é 4.000, 2 elevado a 0,5t, tá? E aí ele falou que um determinado período longo de seca, o valor médio de água presente no reservatório pode ser estimado de acordo com a função. Então essa função aqui, ela serve para calcular a quantidade de água no reservatório. T é medido em meses, então informação importante, ó, T está em meses, né? Q é a quantidade de água no reservatório, né? E aí ele colocou assim, ó, inclusive essa quantidade está em metros cúbicos. E aí ele falou bem assim: para um valor
de que t igual a 500, pode-se dizer que t vale. Então o exercício está querendo saber o valor do tempo, e ele já avisou que vai ter um momento que o reservatório vai ser 500 metros cúbicos. Então quer dizer que ele fez o seguinte para a gente aqui. Ele forneceu o valor da letra Q. Ele falou bem assim, ó, se a quantidade for 500, né, vai existir um valor aqui do tempo que vai dar esse 500. Qual que é esse número? Quantos meses, né? Então para isso é só substituir o Q por 500. Aí aqui eu vou ter os 4.000 vezes 2 elevado a 0,5t. O que eu posso fazer aqui, né? Se eu quiser, eu posso cortar zeros aqui, 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Vai ficar 5 igual a 40 vezes 2 elevado a menos 0,5t. Aí lembra que eu falei aquela hora? Se tiver um número ao lado da potência, esse número passa dividindo. Então eu vou ter 5 sobre 40 igual a 2 elevado a menos 0,5t. Aí aqui, ó, dá para simplificar por 5. Simplifica por 5. Então aqui vai ficar 1 sobre 5 vezes 8, 40. Então aqui é 8, né? 2 elevado a 0,5t. Isso aqui é um exponencial. Eu preciso cortar, eu preciso obter a mesma base para cortar. Só que aqui eu tenho 1 sobre 8. Isso aqui tem que virar 2. O que eu posso fazer? Fatorar. Então 8, se a gente fatora, dá para dividir por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então é 2 elevado a 3. Então aqui é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado a 3, igual a 2 elevado a menos 0,5t. O que eu posso fazer aqui, né? Esse 1 sobre 2 elevado a 3, eu preciso cortar ele com 2. Só que aqui do jeito que está não tem como, porque um está em cima e o outro está embaixo. O que eu posso fazer? Eu posso tentar pegar esse cara e subir, tá? Usando o que? Aquela regrinha que fala que quando o expoente é negativo, você pode pegar e, né, inverter, tá? Então se você tem um número aqui que é uma fração, que tem o número 1 em cima e ele está embaixo, você pode deslocar ele para cima trocando o sinal, colocando o menos. Então 2 elevado a 3 ele pode subir para o numerador, só que ele fica com o expoente negativo. E do lado de cá eu tenho 0,5t. Agora sim, está no jeito de cortar. Então vai ficar menos 3 igual a menos... Deixa eu apagar aqui. Só apagar aqui. Pronto. Então, ó, menos 0,5t. Como é que eu vou resolver isso? Primeira coisa, né? Desceu, cortou, desceu tudo, né? Esse t é grandão aqui. Se está multiplicando a letra, vai passar dividindo. Então eu quero calcular o tempo. Esse cara que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar menos 3 dividido por menos 0,5. Então eu tenho uma divisãozinha aqui para fazer, que é 3 dividido por 0,5. Primeira coisa que a gente tem que perceber ali é que menos, né, a gente tem ali menos, menos, mais, tá? Aqui nessa divisão. Então o resultado vai ser positivo. E eu tenho 3 dividido por meio, tá? 3 dividido por meio vai dar 6, tá? 6, e no caso o exercício falou que o tempo estava em meses, então 6 meses. Aí a gente pode falar bem assim, ah, não entendi essa divisão. Como é que eu faço essa divisão que eu não entendi por que deu 6, né? Sem calculadora. Meio, esse meio, 0,5, é a mesma coisa de 1 dividido por 2. Então se eu for fazer essa conta, é uma divisão de fração. Conserva o primeiro, inverte o segundo e multiplica. O segundo é 1 sobre 2, quando inverte fica 2 sobre 1. 3 vezes 2, 6. Dividido por 1, 6. Então aqui confirma que o resultado tem que dar 6 meses. Agora bora para outro exercício. O outro exercício que a banca cobrou recentemente foi o seguinte. Ele falou que durante uma partida de futebol, o goleiro ele chuta a bola, dá o tiro de meta e a bola, né? Então tá aqui o goleiro, ele vai, chuta a bola
a bola faz uma trajetória e cai. Essa bola ela fez uma trajetória, certo? A trajetória dessa bola é dada pela função y de x igual a menos x ao quadrado mais 6x. Essa é a função que representa a trajetória da bola. Em que foi colocado ali que a altura está em metros, né, e x corresponde ao tempo. Então aqui, ó, a altura é o eixo y, isso aqui está em metros. E aqui, né, é o eixo do tempo. Então o eixo x é o tempo, tá? Que está em segundos. O que o exercício então quis aqui da gente? Ele pediu para a gente fazer o seguinte. Ele quer saber assim, ó, a altura máxima atingida pela bola. Então ele quer saber essa altura aqui, ó. A bola subiu até um certo ponto e desceu. Ele quer saber justamente a que altura essa bola subiu. Se a gente lembrar do que eu falei agora, nós fizemos um exercício, né, em que eu falei que quando você tem um gráfico assim, da função do segundo grau, você vai ter esse ponto aqui que é o vértice. Tá? Aqui vai ser o x vértice e aqui vai ser o y vértice. Geralmente quando pede a altura, né, vai ser esse cara aqui, ó. A altura é esse cara aqui. Aqui geralmente vai ser o eixo do tempo. Então quando ele pedir o tempo que demorou para chegar à altura máxima, então ele está querendo o x vértice. Aqui ele não pediu o tempo, ele pediu apenas a altura. Então eu vou ter que calcular aqui o y vértice. A fórmula do y vértice, nós vimos agora há pouco, é menos delta dividido por 4a. Então eu preciso calcular o delta dessa função aí. Mas primeiro eu preciso pegar a função e observar quem é o a, quem é o b, quem é o c. O a aqui dessa função é menos 1. O b aqui é 6 e o c não tem, então é 0. Então eu vou calcular o delta agora. Delta b ao quadrado menos 4ac. Então aqui para resolver, eu vou ter aqui 6 ao quadrado menos 4 vezes o a que é menos 1 vezes o c que é 0. Então aqui vai ficar 36 mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0, 0. Cuidado para não fazer 4 vezes 1, 4 e colocar o 4 aqui. Então delta aqui deu 36. Vou jogar então na forma do y vértice, que é menos delta dividido por 4a. Então aqui ficou da seguinte forma. Delta aqui deu 36. O a aqui deu menos 1. Então 4 vezes menos 1. Então aqui nós teremos menos 36 dividido por menos 4. Então aqui 36 dividido por 4, 4 vezes 9, 36. Então aqui deu 9. Né? No caso ali falou que o y está em metros, então 9 metros. Que seria então a letra B. Letra B de bola. Na sequência nós temos um outro exercício que coloca a questão de função, que é montar a função. Aqui ele pediu para montar a função. Esse exercício que ele dá um salário, dá um valor, e você tem que montar a função, geralmente é um exercício de função do primeiro grau. Então a função do primeiro grau ela é mais ou menos assim, f de x é igual a x mais b, tá? Onde essa parte aqui vai ser sempre a parte fixa e aqui vai ser a parte que está variando, porque é a parte que está junto da letra, tá? Então é o fator que está variando. Então vou dar um exemplo aqui, Você tem uma pessoa que recebe um salário de R$500 por mês. Então isso aqui é fixo, ela vai receber sempre esse valor. E ela foi contratada de maneira que ela vai receber, por exemplo, R$20 por calçado que ela vender na loja. Então por calçado. Esse por calçado aqui dá a ideia de variável, porque ele vai receber 20, mas por cada calçado. Então é 20, tem vezes que vai ser 20, tem vezes que vai ser nada, tem vezes que vai ser 40. Depende do número de calçados que ele vender. Se está dependendo, então está dependendo de uma variável x aqui. Então a função que representa esse salário aqui seria R$20 variando, ou seja, 20x, mais 500 que está fixo. Então voltando para o exercício,
O vendedor recebe um salário mensal composto de um valor fixo de 1.300. Esse valor fixo de 1.300 já é o B, né? E de uma parte variável. A parte variável corresponde à comissão de 6% do valor total de vendas que ele fez no mês, né? O salário mensal desse vendedor pode ser escrito por meio de uma expressão. Então ele quer a fórmula que representa o salário do cara. A gente já sabe que aqui é 1.300. Logo, a gente já pode observar aqui e conferir. Ó. Ele colocou em todas pra gente. Então, o que está pegando essa parte aí que ele colocou em porcentagem. Ele falou que é 6% do total de vendas. Lembra que aqui era R$20 por calçado? Aqui é 6% do total de vendas. Então, seria, né, aqui 6% de X, né, do total de vendas. Então, 6%, a gente tem que lembrar que tem que transformar em porcentagem, 6 sobre 100. Né? 6 sobre 100, né, se a gente divide, dá 0,06. Tá? Então, seria 0,06x. Então, aqui, ó, f de x seria 0,06x mais 1.300. Aqui isso seria a função que representa, então, aqui o salário desse vendedor. E no caso aqui corresponde à letra A. O perigo aqui seria marcar a letra D, porque você pode pensar que 6% a gente colocaria o 6 mesmo. Toda vez que tiver uma conta que tiver porcentagem, a primeira coisa é converter para número. Converter para número é dividir esse valor que tiver aqui por 100. Nunca você vai usar o porcento, o número do jeito que está ali, na forma percentual. Aqui a gente tem um exercício agora de estatística. O exercício de estatística falou que Marcos anotou o número de correspondências eletrônicas que ele respondeu diariamente durante 13 dias. A tabela a seguir mostra os valores anotados, né? Então, olha só. 3, 4, 18 e tal, até o 17. Então, em 13 dias, ele anotou os números aí, né, que correspondem aí as correspondências eletrônicas aí. A questão pediu a diferença entre a mediana e a média dos números anotados. Mediana e média. Diferença é menos, então eu vou ter que diminuir mediana menos média. Então é isso que o exercício quer. Mediana menos média. A média todo mundo sabe, soma divide, né? Agora a mediana, tem que lembrar, mediana é o seguinte, você tem que pôr os dados em ordem e verificar quem está no meio. Isso vai ser a mediana, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá em ordem? Tá. Quem está no meio? O 3. Então, o 3 aqui é a mediana. Se eu tiver aqui 1, 2, 3, 4, quem está no meio? Não dá para ver quem está no meio. Mas tem 2 aqui que estão separados aqui no meio. Quando está empatado aqui no meio, eu vou somar esses dois termos e dividir por 2. Tá? No caso aqui seria 5 dividido por 2, que seria 2,5. Então eu tenho uma situação que a quantidade é ímpar, que realmente vai ter alguém no meio, e a mediana vai ser esse cara. E eu tenho uma outra situação em que vai ficar empatado. Quando ficar empatado, eu somo e divido por 2, para saber que é a mediana. Então, no nosso exercício aqui, a primeira coisa é colocar em ordem. Se eu colocar em ordem aqui, vai ser o 3, né? Eu tenho 2 aqui também, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2, 3. Aí eu tenho o 4, né? Tá aqui. Tenho o 5. Então, tá aqui, 5. Aí eu vou ter o menor número que aparece na sequência, parece que é o 15. Então, 15. Então, tenho 15 bem aqui, 15 bem aqui. Então, tenho 15 duas vezes. Tenho 16, 16 e 16. 3 vezes. Então, 16, 16, 16. 3 vezes. Aí eu tenho o próximo aqui, 17. Depois 18, 17, 18, 20 e 22. Esses são os números que eu tenho.
Como são 13 dias, o próprio exercício já falou, né? A metade você vai ter, se fosse 12 seria 6, né? 13 seria 6,5, então é só calcular, olhar o sexto número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, provavelmente deve ser esse cara aqui, ó. Que olha só, aqui eu vou ter 2, 4, 6, ó. Tem 6 números aqui. Aqui eu tenho 2, 4, 6. Então eu tenho 6 números aqui, ó. Então esse 16 bem aqui, ele está exatamente na metade, né? Então porque deu certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 16 aqui seria a mediana. Mediana. E o exercício pediu a mediana menos a média. Então agora eu já achei a mediana. Eu preciso agora calcular a média. A média desses números aqui é só somar tudo e dividir pela quantidade. Então eu vou pegar 3 mais 4, mais 18, mais 16, mais 15, mais 16 de novo, mais 22, mais 5, mais 2, mais 20, mais 16, mais 15, mais 17. Soma tudo e divide isso aqui tudo pelo total de números, que é 13. Para poder fazer essa conta aqui, então eu vou ter que somar número por número aí, né? Então se eu pegar aqui 3, né, mais 4, que eu tenho ali na sequência, mais 18, mais 16, mais 15, mais 16, né, mais 22, mais 5, mais 2, né, depois o 2, 20, ali eu tenho 16, e depois eu tenho 15, e depois eu tenho 17. Então aqui, ó, fazendo a soma aqui breve, deu 169, tá? 169. Só que isso tudo é dividido por 13, tá? 169 dividido por 13 dá o próprio 13, tá? Então aqui, se a gente for fazer a mediana menos a média, então aqui seria mediana 16 menos a média 13, isso aqui vai dar 3. Então seria aqui a letra C. Então esse seria o valor, questãozinha de estatística para relembrar, né, média, mediana e moda. Aqui eu tenho um exercício que envolve média, só que média ponderada. Como é que eu sei que é média ponderada? Porque eu tenho, primeiro ele pediu média, conceito médio, então é média, e ali cada valor está associado a um outro número. Então cada valor está associado a um número. Então quando cada valor está associado a um número com pesos diferentes, aí então, trata-se de uma média ponderada. Então aqui é uma média ponderada. Como é que eu faço uma média ponderada? Eu vou pegar o valor vezes o peso, valor vezes o peso, e assim sucessivamente. E vou dividir pela soma de todos os pesos. É assim que funciona. Então como é que eu vou fazer aí, né? Aqui eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso pegar cada uma ali e multiplicar pelo seu devido peso, né? Nesse caso aqui, ó, vou apagar aqui para ficar mais claro para poder resolver. Olha só. Então aqui, ó, posso pegar então dos números aí que foram lançados, eu posso pegar, ó, 1 vezes 1 mais 2 vezes 9 mais, né, 7 vezes 3 mais 17 vezes 4 mais 13 vezes 5, 1 vezes 6 e 1 vezes 7. Ou seja, esses aqui são os números e o de baixo são os pesos. Então aqui multiplicando tudo vai dar 186. E os pesos são os, né, eu vou pegar aqui ao contrário, né? O de baixo aqui são os números e aqui em cima são os pesos, né? Então, somando tudo lá em cima 186, multiplicando, somando, e embaixo aqui pegando os pesos, a gente teve 1, 9, 7 e assim sucessivamente. Então somando tudo aqui, 49.
Então eu vou pegar 186 dividido por 49. Isso aqui, se eu fizer a divisão, vai dar 3,8. 3,8 corresponde então à letra C. Uma outra questãozinha aqui, só que essa questão aqui ela pediu variância, tá? Então a questão de estatística que pediu aqui variância. Variância, ela é um pouco, ela lembra, né, o desvio padrão, tem uma relação. A variância seria pegar um valor, cada valor menos a média ao quadrado. Então você vai pegar o valor 1, valor 2, menos a média ao quadrado e somar tudo isso. Isso vai ser a variância. O desvio padrão, se o exercício pedisse, seria a raiz quadrada da variância. Só que aqui não pediu, aqui pediu só a variância dos valores que estão na tabela. Tá? Então a primeira coisa que eu preciso para fazer a variância é calcular a média dos números da tabela. Então eu preciso somar 5 mais 8, mais 6, mais 6, mais 4, mais 7, calcular essa média para conferir quanto que vai dar. Conferindo quanto que vai dar, aí eu consigo pegar cada elemento menos a média, né? Aqui essa variância então seria assim, ó. Variância seria o primeiro valor que é 5, 5 menos a média. Aí o próximo valor seria 8, 8 menos a média ao quadrado. Aí depois eu pego 6 menos a média ao quadrado. E assim sucessivamente até chegar no último número, que é 7. 7 menos a média ao quadrado. Só que para isso então eu preciso calcular a média. A média aí seria o 5 mais o 8 mais o 6 mais o 6 de novo mais o 4 mais o 7. Tá? Isso aí vai dar 36. 36, quando divide pelo total de números, que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, né? Então você vai ter 36 dividido por 6. Então você teria aí uma média sendo 6. Tá? Então aqui o esquema seria esse, na hora de montar. Então você vai pegar aqui, então seria aqui 5 menos 6 ao quadrado, mais 8 menos 6 ao quadrado, mais 6 menos 6 ao quadrado, e assim sucessivamente até chegar no último, que é 7 menos 6 ao quadrado. E aí, na variância, ainda tem que dividir. Divide pelo número de elementos menos 1. Como a gente tem 6 elementos, então seria o número de elementos, que é 6, menos 1. Então vai dividir tudo por 5. Então se eu fizer essa continha, a variância vai ficar lá em cima 1, mais 4, mais 0, mais 0, mais 4, mais 1, tudo isso dividido por 5, que aqui então vai dar 10 dividido por 5, que vai dar então 2. Então esse aqui seria o valor então da variância dos exercícios apresentados. Um outro exercício que nós temos aí, para poder relembrar. A banca cobrou recentemente, costuma cobrar log, tá? Exercício envolvendo log. Então aqui ele pediu, nessa igualdade, qual que é o valor do x. Tá? Ele falou bem assim, ó, x mais n é igual a m. Então isso foi o que o exercício falou. Aí ele quer saber o valor do x aqui. Só que ele disse que o n vale log de 300. Então aqui log de 300. Então seria x mais o log de 300. Igual ao m, que é log de 30. Tá? Então o exercício pediu para saber, então, com base nessa igualdade, qual que é o valor de x. Bem, se eu quero saber o valor do x aqui, eu vou jogar para lá então esse log. Então eu ficaria aqui com x igual ao log de 30, que já estava, menos o log de 300. Tá? Aí eu preciso relembrar as propriedades de log. As propriedades de log, né, tem lá várias propriedades, e nós temos duas muito importantes, que seria log de A vezes B, seria log de A mais log de B. Ou seja, quando está multiplicando, você separa somando. Se estiver somando, você pode voltar multiplicando. E eu tenho uma outra regra que é log de B sobre C
vai ser log de B menos log de C. Então, se você está dividindo, você separa subtraindo, e se estiver subtraindo, você pode voltar dividindo. Então, se eu perceber isso aí, eu posso pensar o seguinte: se está subtraindo, eu posso voltar isso num log só dividindo. Então, eu teria log de 30 dividido por 300. Aqui eu posso cortar, né? Então, ficaria aqui log de 3 sobre 30. E se eu quiser simplificar por 3, eu posso. Então, aqui ficaria log de 1 sobre 10, né? E aí eu posso aplicar de novo a regra, que é separar. Então, aqui ficaria log de 1 menos o log de 10, né? Ó, se está dividindo, eu posso separar subtraindo. Só que a gente tem algumas propriedades de log ainda, que eu não comentei, que é o seguinte: o log de 1, em qualquer base aqui embaixo, vai ser sempre 0. Então, esse log aqui, ó, é 0. E toda vez que eu tiver, né, qualquer número aqui em cima e não tiver aqui nada embaixo na base, é porque é 10. Então, por exemplo, o log de 10 na mesma base, isso aqui vai ser 1 sempre. Tá? É uma outra regrinha que tem. Log de qualquer número na própria base é 1. Então, olha só, se não tem nada aqui é porque é 10. Tá? Se não tem nada aqui é porque é 10. Aqui não muda nada, sempre é 0. Log de 1. E aqui, ó, esse cara aqui, ó, log de um número na mesma base, isso aqui é 1. Só que tem um menos aqui, ó. Então, isso aqui tudo resulta em menos 1. Então, seria aqui a letra B. Tá? Então, o que eu fiz foi obedecer o que ele pediu. Ele pediu o valor do x. Eu joguei todo mundo para o outro lado. Apliquei a regra de log, que é subtraindo, volta dividindo. Quebrei, simplifiquei aqui. Separei de novo. Separando de novo, deu menos 1. Tem um outro exercício muito parecido, só que ele já deu alguns valores pra gente. Então ele deu uma tabela, e aqui ele falou que quando você aperta o número 2 na calculadora e a tecla log, vai aparecer 0,301. Quando você aperta na calculadora a tecla 3 e a tecla log, vai dar 0,477. Ou seja, o log de 2 é 0,3, o log de 3 é 0,4, assim sucessivamente. Aí ele falou bem assim: qual que seria a solução dessa equação aqui? Log de 6 mais x igual ao log de 28. Tá? Aqui para resolver, eu posso pegar esse 6 e passar para cá. Então seria log de 28 menos o log de 6. Então isso aqui seria 28 menos 6 aqui. Eu poderia tentar aplicar aquela regra da divisão, se eu quisesse, né? Então aqui seria log de 28 sobre 6, porém não dá para dividir, né? Mas eu posso tentar simplificar aqui, ó, por 2, simplificar aqui por 2. Então isso aqui seria, ó, log 28 dividido por 2 é 14, né? Então aqui eu teria 14 sobre 3, né? E posso separar de novo, né? Se está dividindo, eu posso separar. Então aqui, ó, log, vou fazer aqui em cima, né? Log de 14 menos o log de 3. Log de 3 eu já sei quanto que vale, então eu preciso saber só o log de 14. Como é que eu descubro o log de 14 sendo que eu não tenho o valor dele? Fatora. Sempre vou fatorar um log que eu não sei o valor. Então aqui eu só tenho o de 2, o de 3 e o de 7. E aqui eu preciso do de 14. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 14. 14 quando divide por 2 vai dar 7, né? E por 7 vai dar 1. Então 14 é a mesma coisa de 2 vezes 7. Então aqui vai ser o log de 2 vezes 7. Menos o log de 3. Então aqui vai ser o log de 2. Se está multiplicando, separa somando. Então vai ser o log de 7
menos o log de 3. Aí o que eu vou fazer aqui? Substituir o valor do log de 2, que o exercício falou ali que era 0,301, mais o log de 7, que ele falou que é 0,845, menos o log de 3, que é 0,477. Então, calculando tudo, eu vou descobrir quanto que vai ser a solução dessa equação. Então, é 0,301 mais 0,845 mais, menos, aliás, né, menos 0,477. Então, isso vai dar 0,669. 0,669. Certo? Que no caso aqui seria letra B. 0,669. Então, com isso a gente revisou aí os principais tópicos aí de log, de função, né? Pegamos aí um pouco de cada para tentar relembrar esses conceitos, essas regrinhas, porque vai ajudar bastante lá na prova. Então, essa revisãozinha foi para tentar perceber mais ou menos o que a banca tentou fazer nos últimos dias, né, nas últimas aplicações. A gente tem que ficar atento com matemática financeira, juros simples, juros compostos. É importante a gente revisar também probabilidade. É importante a gente dar uma relembrada, né, e dar uma estudada na parte de Banco Central, na parte de CVM, na parte de Sistema Financeiro Nacional e, né, Conselho Monetário Nacional, CMN, porque isso aí com certeza vai estar na prova. Outra coisa, crime de lavagem de dinheiro, que é o capítulo do livro que eu pedi para dar uma lida, isso também vai ser muito importante, porque isso com certeza vai estar lá na prova. E o resto, na língua portuguesa, tá, as outras matérias também. Então vale a pena refazer o simulado várias vezes hoje ainda, para poder ir fixando e tentando ler aquilo ainda que não lembra ainda, para poder tentar fixar melhor aí, para tentar resolver essas questões todas. Então fechamos.